Graças a Deus por tudo que Deus tem feito no nosso meio. Vamos fazer uma oração, depois vamos iniciar a meditação da palavra do Senhor. Oremos. Amado Deus e bondoso Pai, obrigado pelo tempo que nós temos de mais uma vez chegar, escolher estar na Tua presença, Te adorar, através do louvor e agora através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a entender os propósitos para as nossas vidas, para que nós possamos ser uma luz nesse mundo, sal nessa terra, para as pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo como Salvador. Graças te damos pelo Teu Espírito que habita em nossos corações e que Ele possa, através da Tua palavra, Deus, fazer a obra dia a dia para nós nos apresentarmos cada vez mais santos e irrepreensíveis diante de Ti dos homens. Perdoa os nossos pecados. Somos gratos em nome de Cristo que eu oro. Amém. Nosso texto está no livro de Atos, capítulo 8, Atos 8, versos de 26 a 39. Atos 8, 26 a 39. Diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, ou Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentando-se no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te, ajunta-te a ele, ao seu carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de água. E disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o teu coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não mais o viu. E jubiloso continuou o seu caminho. O eunuco de Candace. Eunuco, segundo o dicionário Michaelis, é homem cujos órgãos reprodutores foram removidos ou nunca se desenvolveram. É um castrado. Jesus Cristo se refere ao eunuco lá em Mateus 19, 12. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre de sua mãe. Há aqueles que foram castrados pelos homens. Há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino de Deus. Quem pode receber isso, que o receba. Então aqui em Mateus 19, o Senhor Jesus Cristo, ele ensina aos discípulos que o único motivo para o homem se divorciar de uma mulher é a impureza, é o adultério. E aqui os discípulos concluem, então não é bom casar-se. Mas não era o que Jesus Cristo estava querendo ensinar. A intenção de Cristo era de mostrar que Deus fez o casamento lá em Gênesis 2,17, o homem deixará pai e mãe, unir-se a mulher e serão os dois uma só carne, para que eles pudessem viver em harmonia, em comunhão perfeita. Mas o homem, ele distorce a palavra do Senhor. Por isso que ele fala aqui em eunuco. Então, aquele eunuco que nasceu do ventre da mãe é aquele que ele é incapaz de ter o desejo sexual. Por quê? Porque desde o ventre da sua mãe ele é impotente, ele não tem o porquê de se achegar a uma mulher. Então o casamento para ele não serve para esse eunuco. Por quê? Porque ele não vai ter um relacionamento de afinidade com a mulher. Não que o casamento seja só a área sexual, mas é importante para a afinidade do casal. E aí ele fala lá que há eunucos que foram castrados pelos homens, ou seja, os homens castraram. E naquela época o rei tinha um harém muito grande, então ele precisava um eunuco, um castrado, para quê? Para que ele não pudesse possuir as suas mulheres.
Então ele era colocado lá para tratar e cuidar das mulheres e não se aproveitar dessas mulheres. Então foram castrados pelos homens. E o Senhor Jesus Cristo diz que há eunucos que se fizeram, ou seja, se fizeram eunucos pelo reino de Deus. No sentido aqui, irmãos, não é que eles perderam o desejo sexual, não é que eles foram castrados. Eles, pela parte espiritual, entendem que eles precisam servir a Deus e não deixar que essa área sexual tome conta da sua vida e impeça de fazer a obra de Deus de forma que agrade a Deus. Por isso que eles foram castrados nas suas mentes, nos seus corações, para servir a Deus conforme a sua palavra. Então era isso que o Senhor Jesus Cristo queria ensinar. Não que não pudesse se casar, mas que o casamento fosse preservado. E como Paulo diz também, lá em 1 Coríntios 7:7, porque quereria que todos fossem como eu, mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Ou seja, se o teu dom é viver casado, case-se, não se abrase, Paulo mesmo fala sobre isso. Mas se não é o teu dom casar, sirva a Deus conforme Deus colocou. Então, o eunuco, ele era um escravo preparado desde a infância para essa atividade específica de cuidar, muitas vezes, da vida íntima do rei, sem penetrar na intimidade do rei, ou seja, cuidar das mulheres. Mas aqui no caso de Atos 8, nós vamos ver que no primeiro século, e esse termo era usado não para uma pessoa que era castrada. Nós vamos ver que isso era usado para pessoas especiais. Versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, caminho de Gaza, e desce para Gaza, que está deserta. Então, Deus mandou ele por um caminho e ele foi num caminho em direção à África. Deus comissionou ele para atender a necessidade deste eunuco. E veja bem, qual era a necessidade dele? Ouvir sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho. E esse eunuco, ele tinha uma importante incumbência. Versículo 27. Ele foi e levantou-se e encontrou o etíope, eunuco mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente sobre os negócios, sobre os tesouros da rainha. Então ele, não quer dizer que ele fosse um castrado, mas ele tinha, naquele tempo, como eunuco, era usado também para um homem de importância no reino dessa rainha. Ele era um eunuco encarregado de administrar, era um administrador dos negócios do reino da rainha. Então ele tinha uma relevada importância. E a palavra de Deus dizia que ele ia para Jerusalém a fim de adorar. Adorar a quem? A Deus, ao Deus de Israel. Então, versículo 28, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Então, esse homem, além de ter esse cargo importante, essa posição, era um homem de prestígio na Etiópia, um homem especial e um homem em que buscava a Deus do seu jeito. Ele buscava servir a Deus do seu jeito. Então, ele buscava o Deus de Israel. Por quê? Porque aqueles povos daquela época, diferente do povo de Israel, que abandonou Deus para servir deuses estranhos, o povo daquela época estava cansado desses deuses estranhos que faziam promessas, os sacerdotes, e aquelas promessas não eram cumpridas. Então eles estavam cansados. Então esse etíope aqui, ele deveria estar cansado também disso e buscava um Deus verdadeiro para servir. Alguém em que ele pudesse colocar a sua fé, alguém em que ele pudesse verdadeiramente adorar. Então ele tinha esse entendimento e ele lia a palavra de Deus. O pergaminho da época, ele lia os profetas, o profeta Isaías. Por quê? Porque os profetas eram lidos nas sinagogas quando o povo se reunia. Então ele fazia aquilo que o povo judeu fazia, buscar a Deus conforme a lei. E ele servia do seu jeito conforme ele aprendeu com o povo judeu. Então ele fazia todos os cerimoniais, o seu coração estava pronto, só que o coração dele não tinha paz. Por quê? Porque ele lia o profeta Isaías. Ele buscava algo a mais para a sua vida, que tudo aquilo que ele viu na sua terra e tudo aquilo que ele via em Israel, ele achava pouco para adorar um Deus verdadeiro. Porque a forma que Israel sempre adorou a Deus nunca foi de conformidade com a palavra de Deus, e ele tinha esse entendimento. Então ele buscava
o aprimoramento na sua adoração. Então ele lia a palavra de Deus. Muitos gentios daquele tempo agiam assim, irmãos. E a palavra de Deus passou a ser pregada para os gentios. Por isso que Deus comissionou, Jesus Cristo comissionou a Filipe para que encontrasse esse homem, porque ele sabia da necessidade e ele colocou no caminho do eunuco de Candace. Então, ele era convertido ao judaísmo, mas ele não era um homem salvo. Ele era convencido por aquilo que ele escutava, mas ele não era um homem salvo. Participava das sinagogas, via. Ele aqui estava viajando mais de 1.200 quilômetros. Naquela época era a distância. Hoje, 1.200 quilômetros de avião tu faz em 2 horas, talvez menos. Mas naquela época, na carruagem dele, na carroça dele, ele viajou. Então veja a necessidade do homem, o desejo de adorar um Deus verdadeiro. 1.200 quilômetros. Deus fez com que o eunuco sentisse o peso do seu pecado, para que Filipe pudesse chegar e anunciar o evangelho, anunciar as escrituras, para que ele pudesse ser salvo. Então Filipe se aproximou desse homem, porque Deus assim determinou. Assim acontece em nossos dias, irmãos. A nossa igreja está aberta. As pessoas chegam, muitas vezes não sabem os motivos que vêm para a igreja, mas elas precisam chegar para ouvir a palavra do Senhor. Ela é pregada com esse intuito. Então é um culto missionário, um culto evangelístico. A palavra é pregada para a salvação, mas também para aplicação na vida do crente, porque o crente não pode ser acomodar-se. Ele precisa ser um Filipe, ele precisa saber a necessidade das pessoas e ir com o evangelho para anunciar às pessoas. Não esperar que elas só cheguem aqui a Jerusalém para ouvir a palavra de Deus. Andem talvez distâncias, percorram distâncias. Nós precisamos levar o evangelho às pessoas. Deus não vai nos colocar numa carruagem como colocou Filipe, mas ele vai colocar o desejo no nosso coração de levar a palavra de Deus. E é a responsabilidade do crente em pregar o evangelho. Então Filipe tinha esse entendimento. Ele precisava anunciar Jesus Cristo. Nós anunciamos Jesus Cristo, o plano de Deus, através da palavra escrita. Nós temos ela completa. Ele tinha só o profeta Isaías na mão, mas ele tinha um interesse. As pessoas não têm interesse, muitas vezes, irmãos, em pegar um folheto, em abrir a palavra, mas cabe a nós levar a palavra do Senhor a essas pessoas. Então Deus tem um desafio para mim e para a tua vida, para que a nossa condição espiritual tenha a visão do campo que as pessoas estão necessitando da salvação. Não pregamos religião, não pregamos denominação batista, pregamos Jesus Cristo, sepultado e ressurreto, e que dá vida para todo aquele que nele crê. Então Filipe pregou ao eunuco, e o eunuco se converteu. Nós vamos ver que ele se converteu. Mas antes que o eunuco pudesse se converter, nós vamos ver 2 dificuldades que ele tem, que as pessoas têm ao nosso redor, e que muitas vezes até o crente, ele tem dificuldade em entender a palavra de Deus. E nós vamos ver rapidamente 2 aspectos, 2 situações que levaram o eunuco a se converter, porque teve alguém para lhe mostrar a palavra de Deus, mas ele tinha dificuldades. Qual é a primeira dificuldade? A falta de compreensão das pessoas. Versículos 28 a 31. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, ajunta a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe, Filipe, me ensina, me diz o que está sendo dito aqui, me mostra. Então a dificuldade das pessoas em compreender, não porque a palavra de Deus seja clara, porque as pessoas vivem no pecado e o pecado cega o entendimento da pessoa. E elas muitas vezes precisam de alguém do lado que tem o entendimento da palavra de Deus para mostrar a essa pessoa que ela possa ver o seu pecado e crer em Jesus Cristo como Salvador. Então, o cristianismo muitas vezes ele é atrapalhado. Por quê? Porque eu não faço a minha parte e me dispor e mostrar para as pessoas que têm dificuldade, para que elas possam entender. Há muitas denominações, há muitas seitas, há muitas igrejas que abrem os púlpitos para pregar tudo menos a palavra de Deus. Coisas materiais, coisas que vão ficar nesse mundo, curas,
promessas e promessas, mas não pregam Jesus Cristo. As pessoas estão sedentas para entender, mas aí a igreja abre e não prega a palavra de Deus. Homens cegados pelo pecado, fundadores dessas igrejas também cegados pelo pecado, dominados pelo mal, buscando aproveitar-se dos seus ouvintes, ao invés de mostrar para que as pessoas possam compreender a sua necessidade. Versículo 31. Entendes o que tu lê? Como poderei entender se não tem quem me explique? O problema do eunuco era o entendimento. Me explica, ensina-me, eu quero mais. Lembra? Ele era religioso, ele ia adorar a Deus, mas ele não entendia aquilo que ele fazia. Ele precisava de esclarecimento. Agora, quem vai dar esclarecimento? Procura se apresentar aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É o lema, segundo Timóteo 2,15 do seminário. Apresentar-se aprovado. Tu tem buscado essa aprovação no sentido de entender a palavra de Deus para poder ajudar as pessoas? Tu tem se desenvolvido espiritualmente? Tu tem buscado o melhor? Ou como quando o seminário estava aberto, o pastor convidava no púlpito, o irmão pode ir lá, não vai custar nada. Quantos iam lá aproveitar e aprender a palavra de Deus para poder estar aprovado e apresentar ao eunuco o evangelho? Mas eu não tenho interesse, eu não posso, eu me ocupo com as coisas desse mundo. Por quê? Porque eu não tenho a visão espiritual, eu não amo o perdido. As pessoas interpretam a Bíblia a seu bel prazer. E o crente muitas vezes pega a Bíblia e distorce. E quer entregar a mensagem da salvação para a pessoa e ele não entende a Bíblia. Não tem entendimento e quer mostrar para o outro. Filipe tinha um entendimento necessário. Por quê? Porque ele era um obreiro aprovado, um homem de Deus. Não porque ele era escolhido entre os seguidores de Cristo da época. Não, não era por isso. Ele foi importante como diácono, foi importante como tudo. Mas porque ele se colocou à disposição do Senhor para fazer a obra do Senhor. Ele sabia a necessidade. Porque Deus não nos salvou para ocupar o banco da igreja, esquentar, mas sim para levar a mensagem da salvação. Aonde nós estamos, no trabalho, nos vizinhos, na nossa família, onde Deus nos coloca. Nós precisamos levar. Porque as pessoas estão sedentas, não têm entendimento. Então interpretam a Bíblia do seu jeito. E querem que os outros se salvem. Versículo 34. De quem o profeta fala? De si mesmo ou de outro? Ele tinha dúvida. Falava de Jesus Cristo, foi levado como ovelha para um matadouro, um cordeiro que não abriu a sua boca, se entregou pelos teus pecados, mas ele precisava entender isso. No Velho Testamento mas apontava para Jesus Cristo. E Filipe explicou para ele. 1 Coríntios 1, 14 a 17, dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanos. Além destes, não sei se batizei outro, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, para pregar o evangelho. É o que Paulo está dizendo. É para isso que Deus me separou. É para isso que Deus me mantém nesse mundo. Não na minha sabedoria, mas na sabedoria de Deus. Não em palavras de sabedoria, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Nós não podemos fazer a cruz de Cristo vã. Quando a pessoa precisa da informação para a salvação, nós temos que prontamente apresentar o evangelho e dar na mão da pessoa a decisão. O Espírito Santo vai trabalhar, mas eu preciso estar aprovado. Então Paulo está falando sobre a divisão na igreja que existia em Corinto. O fato de que alguns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. Mas a igreja não é de ninguém. A igreja é de Jesus Cristo, para que a cruz não se faça vã. E é preciso pregar Jesus Cristo ressurreto. As pessoas não entendem a palavra. Elas criam seus próprios conceitos e vivem nesses conceitos. Mas eu acho que é assim, eu acho que é assado. A palavra é clara. Como falei, o pecado é que cega. E nós salvos temos o conhecimento, não porque somos melhores que eles, mas porque Deus nos comissionou para mostrar essas pessoas. Versículo 14 ainda de 1 Coríntios 1. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, por mais louca que possa ser a nossa palavra, a nossa mensagem, nós precisamos pregar, irmãos. Não é a obra nossa, é a obra do Espírito Santo de Deus.
O homem no pecado vai achar que é loucura tudo aquilo que nós estamos dizendo. Por quê? Porque ele é cegado pelo pecado. Mas nós precisamos entregar para que o Espírito Santo dê o discernimento, abra o entendimento dessa pessoa para que ela possa compreender a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2, 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração do Espírito e poder, para que a vossa fé se apoiasse em sabedoria, não dos homens, mas no poder de Deus. Paulo sempre teve isso em mente. E ele continua esclarecendo a necessidade do homem. 1 Coríntios 2, 12 a 16. Mas nós recebemos o Espírito. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele não de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então Cristo nos capacita no que é suficiente para mostrar às pessoas a sua necessidade. Então pregamos somente Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio a esse mundo para morrer pelos nossos pecados, que Ele morreu na cruz, que Ele foi sepultado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem que nós pregamos. É difícil? Não. Mas nós precisamos passar às pessoas. Não somos salvos por boas obras. As pessoas estão pensando assim, talvez o eunuco pensasse, eu sou religioso, olha, eu sou bom, tu vê, eu administro bem os negócios da minha rainha, eu sou uma pessoa boa. Mas ele tinha sede de conhecer mais. Por quê? Porque aquilo que ele fazia, ele julgava insuficiente para conhecer verdadeiramente a Deus. Mas todos nós, como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundície, somos imundos. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Isaías 64, 6. As pessoas têm que entender isso, que as suas boas obras, que a sua forma de vida não pode adorar a Deus a não ser através de Jesus Cristo. Então, as pessoas estão sedentas, irmãos. Elas não podem se justificar diante de Deus do seu jeito, mas nós precisamos confrontá-las, e só a palavra de Deus tem poder para isso. Nós somos um instrumento para levar essas pessoas à sua necessidade. Só por Jesus que nós somos salvos. 192 do Cantor Cristão, nós cantamos isso. As pessoas precisam entender também. Por quê? Porque é vã a forma como esse mundo se aproxima de Deus. Não é assim que Deus deseja, a não ser através de Jesus Cristo. Então a pregação é loucura para aqueles que se perdem. Eles não querem crer, por isso que eles se perdem. Aquilo que nós falamos não faz sentido para eles. Não tem nexo. Mas nós precisamos proclamar, porque em algum tempo da vida eles vão entender. Eles estão rejeitando, e nós precisamos mostrar que essa rejeição vai levar eles à condenação eterna, longe de Deus, para o fogo do inferno, para o diabo e todo aquele que nega a Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Lemos hoje, em João 3, que Deus enviou Cristo ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Por quê? Porque ele creu em Jesus Cristo. Mas quem não crê já está condenado, porque não quer crer no unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e o homem preferiu mais as trevas do que a luz. Então ele está condenado pela sua posição de rejeitar Jesus Cristo como Salvador. E é isso que Filipe apresentou para o eunuco, para que ele pudesse crer em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. As obras dos homens são reprovadas. Todo que faz as obras desse mundo aborrece a Deus. E o eunuco entendia isso. Ele entendia que tudo aquilo que ele fazia aborrecia a Deus. Por isso que ele tinha esse vazio no coração. Todo homem tem um vazio no seu coração. E só o Espírito Santo de Deus pode preencher quando ele recebe Jesus Cristo como Salvador. Mas nós precisamos mostrar para as pessoas a sua necessidade. O eunuco não entendeu. Por isso que ele pergunta, de quem
diz o profeta, de si mesmo ou de outro? Muita gente está nessa mesma condição hoje, irmãos. E nós precisamos identificar a necessidade das pessoas e apresentar Jesus Cristo ressurreto. 1 Coríntios 2,14, o homem natural não compreende, já mencionei o versículo, as coisas de Deus, porque lhe são loucura, ele não tem o discernimento espiritual. E nós precisamos apresentar para o homem. Não tem nexo, não tem valor para ele, mas tem, se ele rejeitar, a condenação. Então nós precisamos mostrar para a pessoa. Por isso que nós abrimos as portas da igreja, por isso que nós temos escola bíblica dominical, por isso que nós temos pastores à frente do ministério, por isso que nós evangelizamos, por isso que nós temos folheto lá atrás. Tudo isso para apresentar as necessidades às pessoas. Ah, mas um folheto não tem efeito? Tem sim. Se tu entregar e estiver em oração, Deus de alguma forma vai usar esse folheto para salvar uma pessoa. Ou abrir entendimento nela para que ela possa buscar mais informações. Pode ser um ponto de partida. Lia o quê? O profeta Isaías. Ou seja, lia um folheto talvez, porque ali fala sobre a necessidade do homem naquele folheto. Então nós precisamos entregar para que as pessoas, elas não vão pegar uma Bíblia ou vão comprar uma Bíblia, vou abrir a Bíblia e vou ver que Deus quer falar comigo. Não. Então o folheto é uma forma de mostrar para ela a necessidade que ela tem e Deus vai trabalhar e aí vai encostar um crente verdadeiro e vai mostrar como ele pode ser salvo. Versículo 27, tinha ido para adoração lá em Jerusalém. Então esse homem era de cargo oficial, um homem de prestígio, mas era um homem religioso, não era um homem salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Adorava, tinha uma religião, mas do seu jeito, não conforme a Deus. Mas ele sabia que estava errado. Já é um grande passo. Já é um grande passo quando a pessoa lê a palavra ou ouve a palavra e reconhece que precisa mais informações para que possa corrigir o seu erro. Então ele precisava entender que ali estava falando sobre Jesus Cristo, versículos 32 e 33, o rei dos judeus, aquele que o povo judeu rejeitou, que crucificou, quer dizer, os romanos crucificaram, mas entregou para que fosse crucificado. Esse é que está sendo falado aqui. E ele entendeu através daquilo que foi dito pelo Filipe. Mas ele tinha essa necessidade de entendimento. Então não pregamos religião, pregamos Jesus Cristo para que a pessoa possa crer. A Bíblia, conforme diz lá Isaías 29:11, pelo que toda a visão vos é como palavras de um livro selado, se dá para quem sabe ler, dizendo, ora, lê isto. E ele dirá, não posso porque está selado. Ou se dá para aquele que não sabe ler, e ele diz, ora, lê isso. E ele diz, não posso porque eu não sei ler. Então a Bíblia muitas vezes assim, irmãos. Para alguns ela é selada, não traz entendimento. A pessoa precisa de alguém para receber a informação necessária, o esclarecimento necessário. Isaías 29:11 e 12. Essa é a visão que nós precisamos ter, que os homens são cegos, as pessoas estão andando, tropeçando no pecado, vivendo, se remoendo no pecado, necessitando de Jesus Cristo como Salvador. E cabe a nós mostrar, explicar, pregar a palavra, mostrar para que elas possam entender e o Espírito Santo possa fazer a obra nesse coração. Então assim foi com o eunuco. Ele não tinha o Espírito de Deus. E ele lia Isaías e lhe parecia loucura. Tinha falta de compreensão da palavra de Deus. Outro aspecto que impedia o eunuco de ser salvo antes que Filipe apresentasse Jesus Cristo. A falta de condições de entender a linguagem. Versículo 34. E respondeu o eunuco a Filipe e disse, rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de outro? Então, as pessoas hoje têm essa mesma dificuldade. Elas são incapazes de entender a linguagem de Cristo. O que Cristo fala lá em João 8, 43 e 44, quando ele começa a discutir lá com os fariseus? Ele diz no versículo 43, porque não entendeis a minha linguagem? Ele pergunta, porque não poderes ouvir a minha palavra. Eles não podiam ouvir aquilo que Jesus Cristo falava, e eles não entendiam a linguagem de Cristo. Vós tende por pai o diabo,
e quereis satisfazer os desejos de seu pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não havia verdade nele. Quando ele fala, ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então Cristo, falando a esses fariseus, mostrando de que eles não entendiam o que Jesus Cristo pregava e eles botavam Jesus Cristo sempre em xeque-mate. Por quê? Porque eles faziam a obra de Satanás. O pecado dominava tanto o coração deles. Religiosos conheciam a lei, mas perdidos no pecado. Filhos de Satanás. É duro, mas é o que nós devemos pregar para as pessoas, irmãos. Com amor, mostrar que elas estão sendo ludibriadas. Por quê? Esse sangue vai ser requerido de nós se elas forem para o inferno e nós deixarmos de anunciar o evangelho a essas pessoas. É a nossa responsabilidade não só como igreja, mas como crente onde Deus nos coloca nesse mundo. É por isso que Ele nos mantém aqui nesse mundo. Não para eu ter um bom emprego, não para eu ter um bom carro, uma boa moradia. Gozar do meu status, da minha fama. É importante se puder ter, amém, se Deus permitir. Mas isso não é para o crente. O crente tem que pregar a palavra de Deus. Não precisa vir aqui no púlpito. Prega onde Deus te coloca. Não perca as oportunidades. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23, 29, é o que Jesus Cristo falou para os fariseus. Vocês sois do diabo. A palavra de Deus é dura, mas ela precisa ser pregada, porque é ela que vai transformar, ela que vai tirar o pecador da sua zona de conforto. Com certeza, se alguém está aqui sem Cristo, vai chegar em casa, Deus não vai dar descanso enquanto não tomar uma decisão. Ou rejeita, ou aceita. Quem vai nos ouvir pela internet mais tarde, também da mesma forma. Não há um meio termo, não há em cima do muro. Mas Deus não vai dar sossego para aquele que realmente, como estava aqui o eunuco, deseja conhecer melhor para não ser ludibriado, para não ser enganado por falsas doutrinas, por falsos discursos, por crentes muitas vezes que não têm um bom testemunho. Ao invés de levar a pessoa para o céu, estão levando cada vez mais para o inferno com a sua vidinha que vivem, porque estão apegados nas coisas desse mundo, nos seus prazeres carnais, nas suas concupiscências. Jesus Cristo não tinha um QI excelente, não era melhor do que ninguém, ele não tinha um QI elevado, mas ele tinha um entendimento do que Deus queria que ele fizesse. Ele era um homem de Deus, veio a esse mundo com um propósito. Deus nos mantém nesse mundo com um propósito, nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Nós não somos filhos do diabo, porque Jesus Cristo nos resgatou dessa condenação. Nós precisamos viver como filhos da luz, levar a palavra de Deus, o evangelho, para que as pessoas possam entender a nossa linguagem. E eles entenderam, os fariseus, que eles eram filhos do diabo, porque eles viraram as costas para Cristo. Porque se eles entendessem que realmente precisavam de salvação, eles teriam aceito a Jesus Cristo como Salvador. Mas preferiam mais a fama, as coisas do mundo, do que servir a Deus. O Espírito Santo é que faz a obra, nós precisamos pregar a palavra. Filipe chegou para explicar, então. Filipe era uma vela acesa que poderia tocar num pavio apagado e fazer aquele pavio acender. É assim conosco, irmãos. Nós precisamos ser a luz. Nós precisamos levar a luz a esses corações entristecidos, em trevas. Nós é que devemos levar a luz, uma vida de santidade, uma vida de separação. Um instrumento de Deus para propagar o evangelho. Filho do diabo é duro, mas é a realidade dessas pessoas, porque estão apegadas em suas vidas, suas boas obras, sua religiosidade, mas estão indo para o inferno. Por isso que a palavra é loucura. Quantas e quantas igrejas nem abrem a Bíblia no púlpito? Conhecereis a verdade vos libertará. Jesus falou lá em João 8,32. Libertar do quê? Da escravidão do pecado, do domínio do inimigo, do mal. Versículos 36 e 37 do nosso texto. E indo eles caminhando, chegaram a um pé de água, e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E aí Filipe fala palavras maravilhosas. É lícito se crês de todo o coração. E respondendo disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. O eunuco foi salvo. Por quê? Porque houve um esclarecimento para ele por parte de Filipe. Não que Filipe fosse bom, ele simplesmente usou aquilo que Deus deu, a sua boca, a sua fala, para mostrar o evangelho
É simples, irmãos. O eunuco estava pronto a ser batizado, porque agora sim ele cria no Deus Salvador, que era Jesus Cristo, aquele que os judeus rejeitaram. Esse é meu Deus, esse é meu Salvador. Agora eu sei o propósito que eu tenho que ir para a adoração de Deus. Entendeu a palavra do Senhor, entendeu que era o Filho de Deus. Versículo 34 e 35, de quem diz o profeta. Isso não precisava mais passar pela mente e o coração desse homem. Por quê? Porque ele entendeu a verdade, ele ouviu, creu e aplicou na sua vida. Porque não adianta ouvir e não crer e não aplicar na vida. A pessoa precisa aplicar na sua vida. O eunuco foi salvo porque houve um evangelista, porque houve uma pessoa interessada naquela alma. Um homem que se dispôs a servir a Deus. Ó Senhor, usa-me. Eis-me aqui, Senhor. Faça a tua vontade com a minha vida. Aonde tu quiser me colocar. Não negligencie a responsabilidade dada por Deus. Então abriu as Escrituras, anunciou Jesus Cristo, para que ele pudesse entender, ouviu a pregação, vida transformada. É assim conosco que precisamos fazer, irmãos. Levar para que as pessoas possam ser transformadas. Filipe mostrou ao etíope que o servo sofredor era Jesus Cristo. Esse aqui, ó, agora tu entende que é aquele que sofreu pelo meu pecado. Morreu na cruz, mas venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Não precisa mais ser religioso. Então, aquilo que ele entendia, Filipe entendia, ele passou para o eunuco. Simples assim. Eu fui salvo dessa forma. Passe para a pessoa. Mas não deixa de crescer. Procura apresentar-te aprovado como obreiro que não tem que se envergonhar. Abre a palavra de Deus. Busca entendimento. A palavra de Deus, como muitas denominações pregam, que não precisa estudar, precisa. Nós precisamos crescer espiritualmente. Nós precisamos nos exortar uns aos outros a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como? Estudando a palavra do Senhor. Não há outra forma para que nós possamos manusear bem. O pastor mesmo falou hoje pela manhã, quando a pessoa me perguntar sobre um assunto, qual é o versículo que eu vou usar? Está aqui, esse aqui é o versículo. Né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele creia, não pereça, mas tenha vida eterna. Quer mais facilidade que essa? É o amor de Deus na pessoa de seu Filho. E deixe que o Espírito Santo trabalhe na vida da pessoa. Certa autoridade expressou a seguinte frase: precisamos agir, pois se não reagirmos, seremos vítimas da violência. Então, nos nossos dias, a violência, os vícios, feminicídio, estupro, homicídios, guerras, como nós estamos vendo, cercando tudo isso, irmãos, a insegurança que nós vivemos, o mundo precisa de Jesus Cristo. O mundo não precisa de igreja, o mundo não precisa de religião, não precisa de religiosidade. Precisa de Jesus Cristo para que possa transformar essas vidas, para que o mundo possa viver em paz e se preparar para apresentar na presença de Deus, através do sangue de Jesus Cristo. É isso que precisa ser pregado. Por isso que nós vemos tudo que cerca a nossa vida, toda a insegurança, tudo que acontece conosco dia a dia, porque as pessoas precisam. Mas se eu não prego, eu vou crucificar quem matou, eu vou crucificar quem roubou, mas eu não prego, eu não entrego um folheto, eu não faço nada. Por onde? E aí eu fico reclamando. Eles não têm paz, o pecado domina, eles não têm entendimento, eles não conhecem a linguagem da palavra do Senhor, porque seu coração está cegado pelo pecado. Então a igreja é para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, como salvos. Abrir as portas para pregar, para que as pessoas também possam chegar a ouvir e serem transformadas. Mas Deus quer nos usar aonde nos coloca. No caminho para onde Filipe estava indo, ele encontrou o etíope de Candace. Ele encontrou e entregou a palavra de Deus. Eu não posso estar onde o irmão está, nem o irmão está onde eu estou, mas nós devemos levar a palavra do Senhor onde Deus nos coloca. Um autor desconhecido escreveu: tu podes até viver sem Cristo, negá-lo, mas há uma hora, vamos fazer um apelo hoje, há uma hora do apelo que tu deverás pensar na tua condição diante de Deus, se tu estás presente em Jesus Cristo ou vai nos ouvir pela internet mais tarde. Tu precisa decidir.
não pode ficar indiferente. Se tu disseres não, irá embora sem Cristo. Tu poderás continuar vivendo sem Cristo. Mas se morreres sem Cristo, será trágico, triste, pavoroso. Será indescritível a agonia que tu vai passar eternamente longe de Deus. Autor desconhecido, mas é a verdade. A palavra de Deus nos mostra isso. Há uma condenação para todo aquele que rejeita Jesus Cristo como Salvador. Ele vos responderá naquele dia: digo-vos que não sei de onde sois, apartai-vos de mim. Vós todos que praticais a iniquidade, ali haverá choro e ranger de dentes. Lucas 13, 27 e 28, parte A. Então, essa é a necessidade da pessoa, para que ela não chore e ranja os dentes eternamente longe de Deus. A necessidade é de arrependimento. E ela precisa entender que Jesus Cristo é Salvador. Então, o justo, até na hora da morte, tem esperança, mas a pessoa que partir desse mundo, sem Jesus Cristo, está condenada. Vai viver eternamente longe de Deus. Nós devemos ser o Filipe de levar a palavra do Senhor aos perdidos. Isaías 45, 21 e 22. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? E não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador. Não há outro fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos dos termos da terra, porque eu sou o teu Deus e não há outro. Era no Velho Testamento, é no Novo Testamento, mas o Deus é o mesmo. Ele é Salvador, só Ele pode salvar. Mas para isso precisa crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Precisa pôr a fé em Jesus Cristo como Salvador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É o que Jesus Cristo fala em João 14, 6. Então, o eu sou é o único capaz de trazer salvação. Fora dele, não há salvação. Seja igreja, seja obra, seja o que for, o homem não vai conseguir se desculpar diante de Deus. Lá em Atos 4, Pedro e João, diante do Sinédrio, sendo inquiridos de como haviam curado aquele coxo de nascença, e o homem já de quase 40 anos, naquele momento que eles curaram, eles são inquiridos. E em razão de que, por que eles estavam pregando Jesus Cristo? Por que eles estavam ensinando Jesus Cristo? Por que eles estavam anunciando a ressurreição de Jesus Cristo? Por que eles estavam alvoroçando o povo em relação a Jesus Cristo? E Pedro, com sabedoria, no versículo 12, ele diz o seguinte, que não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nome dado entre os homens, pelo qual que importa que sejamos salvos, senão o nome de Jesus Cristo. É por isso que ele anunciava, é por isso que ele proclamava. Era perseguido, seria preso mais tarde, mas ele anunciava Jesus Cristo. Nós temos a liberdade, irmãos. Ninguém nos persegue aqui nesse país ainda. Talvez mais tarde vão perseguir. Nós precisamos proclamar o Evangelho, aonde Deus nos coloca. Mas a responsabilidade ela é individual, não só da igreja. Isaías 45, 22. Olhai e sereis salvos, fala o profeta, vós todos da terra. Mas para isso vai olhar como se eu não mostro com uma vida de santidade e de testemunho. Como que ele vai olhar para ser salvo se eu não me interesso pela pessoa? Filipe se interessou pelo eunuco, mostrou o caminho da salvação, mostrou numa linguagem clara aquilo que Jesus Cristo fez por ele na cruz. Não há outro a não ser Jesus Cristo. Sede salvos todos que ouvem a mensagem da palavra de Deus. Para isso precisa crer, a decisão é pessoal. Olhe só para Jesus Cristo, não olhe para nada, olhe só para Jesus Cristo. Charles Spurgeon pregou para milhões de pessoas. Por quê? Porque ele creu em Jesus Cristo como Salvador. E ele pregou não porque ele era pregador, porque ele sabia que as pessoas precisavam crer também. Foi um dos maiores pregadores, foi o principal pregador, o príncipe dos pregadores. Mas não porque ele era eloquente, não porque ele era melhor, não porque ele depositou a fé verdadeira em Jesus Cristo e proclamou o Evangelho, para que as outras pessoas pudessem ouvir. Então é Jesus Cristo que salva. Se tu está aqui sem Jesus Cristo, o meu interesse é que tu possa entender aquilo que está sendo pregado, para que tu possa aplicar na tua vida.
E nós, como salvos em Jesus Cristo, entender que nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Precisamos levar o Evangelho às pessoas aonde Deus nos coloca. Versículo 37. Ele creu de coração. Ele fala, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Deus verdadeiro. Creu de coração. Filipe disse, se creres de todo o coração. Mas o que diz a palavra está perto de ti, junto à tua boca, no teu coração. Esta é a palavra que nós pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque com a boca se faz a confissão, mas é com o coração que se crê, como creu aqui o etíope, para aceitar a Jesus Cristo como Salvador e ser salvo. Então precisa crer, mas nós precisamos anunciar. Creio sim, diz ele. Por quê? Porque foi anunciado e ele pôde verdadeiramente ser salvo. Quem crer não será condenado, ou seja, não será confundido como um filho do diabo, porque já creu em Jesus Cristo como Salvador. O Senhor vai separar os bodes das cabras. O Senhor vai separar o joio do trigo. O Senhor vai fazer a separação. Por quê? Porque Ele vai olhar para o sangue de Jesus Cristo aplicado na vida da pessoa. Porque um dia ela creu verdadeiramente em Jesus Cristo como Salvador. Então, versículo 39. Quando a pessoa é verdadeira convertida, ela expressa a alegria. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais. E jubiloso, alegre, o etíope continuou o seu caminho. Filipe foi para onde Deus o colocou. E o etíope saiu alegre. Tu precisa sair alegre hoje se não crê em Jesus Cristo como Salvador. Precisa crer de todo o teu coração. Manifestar isso que manifestou o etíope. Por quê? Não porque ele foi batizado, ele foi salvo porque creu. O batismo é uma identificação com a fé que ele professou. Ele foi batizado imediatamente. Por quê? Porque ele viu águas. E sabemos que na época, quando a pessoa confessava Jesus Cristo como Salvador, ela se batizava de imediato. Ela nem era discipulada. Por quê? Porque ela poderia morrer se realmente perguntasse para ela, dissesse, eu sou salvo em Jesus Cristo, eu creio como Salvador, ela poderia perder a vida. Mas ele creu verdadeiramente, se batizou, se identificou com o Salvador. Então a conversão celestial operou na vida desse homem, no entendimento. Houve um toque do Espírito Santo para que ele pudesse crer. Salvação traz alegria, e isso é peculiar da pessoa salva. Então muitas vezes nós salvos perdemos a alegria da salvação. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com o espírito voluntário. Salmo 51, 12. O oposto. O eunuco saiu feliz. Davi aqui está triste. Por quê? Porque ele era salvo, mas ele pecou contra Deus. E ele perdeu momentaneamente a alegria da salvação. Durante 9 meses, o tempo que ele adulterou com Betseba, matou a Urias o Eteu, ele ficou 9 meses sem a alegria da salvação, longe de Deus, até que a criança nasceu e Deus trouxe juízo. Com 7 dias aquela criança padeceu, mas ele reconheceu o pecado. O crente muitas vezes não tem alegria, é salvo e não tem alegria. Por quê? Porque ele vive em pecado. É salvo, mas vive na prática do pecado. Não tem interesse nas coisas de Deus. Pecados próprios, muitas vezes rancores contra um irmão, contra uma irmã. Muitas vezes dentro do relacionamento familiar, invejas porque Deus não me dá isso, meu irmão tem aquilo. Ao invés de orar, graças a Deus, porque Deus tem abençoado meu irmão em Cristo. Ou até um estranho. Mas não. Falta santidade. Por quê? Porque a pessoa não tem a visão das coisas eternas. Não tem a visão da necessidade de salvação das pessoas. Então não permita que nada tire a alegria da tua salvação. Porque nós somos salvos. O eunuco saiu alegre. Nós devemos estar alegre. Mesmo em provações, em dificuldades. Quantas e quantas mensagens foram trazidas no tempo da pandemia a respeito das dificuldades. Mas o crente precisa estar alegre. Não é sair feito um abobado rindo, não, mas alegre, mostrando que nessa dificuldade ele tem a alegria da salvação. E ninguém pode tirar dele se ele não estiver em pecado. Muitas vezes a alegria da salvação nos tira o desejo de ter comunhão com os irmãos, de vir à igreja, de vir aos cultos.
de fazer a obra de Deus, de ser um Filipe, de levar a mensagem da salvação. O eunuco saiu jubiloso, portanto não haverá servido ao Senhor teu Deus com alegria, bondade de coração, pela abundância de tudo que ele tem dado. Deuteronômio 28, 47. Falta alguma coisa para o irmão? O irmão tem alguma necessidade? Talvez eu não tenha o que eu queira, mas com certeza Deus me supre todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Então isso deve trazer alegria, deve trazer entusiasmo para mim servir a Deus. Deve ser uma bênção servirmos ao Senhor com alegria. Não uma maldição como acontecia com o povo de Israel, porque o povo de Israel sempre se queixava de Deus. O povo de Israel sempre reclamava que faltava alguma coisa. O povo de Israel sempre se levantava contra a liderança. Era um povo ingrato, sofria maldição por causa da ingratidão. Lembra que na época os povos vinham para o saber de Deus lá em Israel. Hoje nós levamos o Deus de Israel para os povos através do ID, pregar o evangelho. Não espere que as pessoas venham. Leve. Agora leve com alegria, mostrando tudo aquilo que Deus já te deu sem merecer e ainda vai fazer por ti até que ele leve para a glória. Seja grato, seja alegre. Participe. Então a minha posição, a minha crença, irmãos, é que Deus não me obrigou para que eu pudesse aceitá-lo como Salvador. O dia que eu, lá em 1979, em março de 79, quando eu fui levantar minha mão para o apelo, a minha mão parecia que pesava, parecia que tinha alguma coisa puxando para que eu não levantasse. Eu fui criado dentro da igreja, mas nunca tinha professado Jesus Cristo como Salvador. Mas no dia que eu levantei, Deus não me obrigou. Pelo contrário, eu tive que resistir ao não do meu entendimento, que não faz isso, não faz isso. Eu briguei comigo mesmo. Deus não me obrigou, mas Ele me resgatou da minha vida de pecados. Tomei a fé, a mesma fé desse eunuco. Criei de todo o coração que Jesus Cristo era meu Salvador. Entendi. Então, isso é o mínimo que eu tenho que fazer, ser grato a Deus pela alegria dele ter me salvo. Eu tenho que mostrar alegria por ele ter me salvo. É o mínimo que eu posso fazer. Não podemos incorrer no risco de prestar um culto a Deus sem alegria, sem prazer, sem gratidão por tudo aquilo que Deus representa para nós. Não seja preguiçoso, não seja irreverente. Participe das atividades da igreja local. Faça o evangelismo, faça a obra aonde Deus te coloca. Mostre que tu é uma luz nesse mundo, que tu é um sal nessa terra, porque tu crê em Jesus Cristo como Salvador e Ele te transformou verdadeiramente. Se há uma fé, deve haver uma alegria. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará vazia. Antes ela fará a obra que apraz ao Senhor, a obra para a qual Ele enviou. Então, mais uma vez, a palavra foi pregada. Mais uma vez, o pecado vai ser contrastado com a salvação. O inferno com o céu. E a decisão ela precisa ser pessoal, daquele que ainda não tem Jesus Cristo como Salvador. Precisa crer, precisa, como o eunuco, se apossar pela fé em Jesus Cristo da salvação. Ela é dada de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então basta confessar com a boca e crer de coração, Deus vai te salvar. Mas o passo, a iniciativa precisa ser pessoal. O meu desejo é que tu possa ter compreendido, se não tem Jesus Cristo como Salvador, está presente aqui ou vai nos acompanhar pela internet, a tua necessidade. Tenha entendimento da linguagem que nós aplicamos aqui, para que tu possa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Nos procure pessoalmente, depois do culto, ou pela internet, pelo endereço da igreja, nós poderemos te dar mais informações se tu ainda tem alguma dúvida sobre a tua necessidade. Mas não protele a decisão, precisa ser hoje. Se Deus tem tocado no teu coração, tu não tem Jesus Cristo como Salvador, faça como fez o eunuco. Reconheça a Jesus Cristo como teu Salvador. Irineu comentou que um dos pais da igreja,
lá entre o século 130 e 202 depois de Cristo. Ele escreveu a respeito do eunuco. Ele voltou para a Etiópia e tornou-se um missionário entre o seu próprio povo. Verdadeiramente ele foi transformado pela palavra. Ele cumpriu o ide de pregar o evangelho de Jesus Cristo. Foi o mesmo que o Senhor disse para o endemoniado. Quando o endemoniado quis seguir Jesus Cristo, o que ele disse? Vai para os teus e prega aquilo que aconteceu contigo. É o que fez o eunuco, é o que fez o endemoniado gadareno. Foi também, ó Deus, que tu mostrou misericórdia de mim. Foi o que ele fez. Então é o que precisa ser feito. Pregar sobre a salvação em Jesus Cristo. Vai e anuncia quão grandes coisas Deus fez contigo também. Comigo. Para que as pessoas possam crer em Jesus Cristo. Então, se há falta de compreensão e entendimento, nos procure. Nós vamos te mostrar na palavra de Deus como tu pode aceitar Jesus Cristo como Salvador. E para aquele que já tem Jesus Cristo como Salvador, o que tu tem colocado como objetivo para a tua vida, ou em primeiro lugar para a tua vida nesse ano que vai se iniciar em 2024? Qual tem sido os teus projetos? Quais têm sido os teus planos? Tu é salvo? Eu sei que é salvo. Mas como tu tem programado? Tem entendimento das Escrituras? Conhece a linguagem? Se não tem, o meu desafio é para que tu possa se aperfeiçoar na palavra de Deus. Faz um voto com Deus nesse ano, Senhor. Procure um pastor, procure um irmão que possa te aconselhar, te ajudar na palavra. Procure um curso. O pastor pode indicar um curso em algum instituto bíblico que tu possa fazer à distância ou pessoalmente. E existem igrejas que estão com cursos bíblicos. Faça esse voto para que tu possa te aperfeiçoar, para que tu possa ser um instrumento na mão de Deus nesse ano de 2024, para que tu possa mostrar que tu tem vida eterna e que tu te alegra por isso, para que as pessoas possam conhecer Jesus Cristo como teu Salvador. Agora, se está em pecado, se confessarmos nosso pecado, Deus é fiel e justo para perdoar nosso pecado e nos purificar de toda injustiça. Confesse o pecado e aí faça o voto com Deus. Que Deus possa, irmãos, nos desafiar dia a dia pela sua palavra. Que Deus possa nos usar ainda nos dias que faltam nesse ano de 2023 e em 2024, se Ele não vier nos buscar ainda nesse ano, para a sua glória, sendo um Filipe, porque prega o Evangelho para as pessoas que têm dificuldade de entendimento e na linguagem da palavra de Deus, mas que nós podemos ajudar a entender a mensagem da salvação. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque um dia eu pude crer em Cristo como Salvador, pela transformação que Tu fez. Ó Deus, sabemos que o crescimento espiritual, ele é diário, ele é acompanhado, ó Deus, de uma separação das coisas desse mundo, de uma busca incessante, diária pela Tua palavra, para conhecermos mais o nosso Salvador, para que possamos andar nos seus passos nesse mundo, Deus, temos as suas pisadas mostradas na Tua palavra, que seja o nosso desejo, Deus, de sermos essa luz nesse mundo, sal nessa terra, para as pessoas que ainda não conhecem, poder crer em Cristo como Salvador. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade. Obrigado por tudo aquilo que Tu tem nos dado, sustentado, por tudo aquilo que Tu representa como nosso Senhor e Salvador, e que nós possamos trazer honra e glória, Deus, até o dia glorioso de estarmos eternamente na Tua presença, onde não teremos mais o pecado, a nossa carne, tudo aquilo que muitas vezes pensamos e fazemos contra a Tua vontade, Deus. Mas nos ajuda-nos a sermos vitoriosos dia a dia, nas lutas que temos passado, nas dificuldades, e que, como igreja, possamos nos exortar uns aos outros, nos apoiar uns aos outros, para que cada um possa participar na obra para a Tua honra e glória. Perdoa os nossos pecados, nos dê uma boa semana com a Tua graça e a Tua proteção. Somos gratos em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém.